Boa noite a cada um dos nossos queridos ouvintes, a cada um daqueles que estão nos acompanhando através da internet, através dos aplicativos. Nós estamos iniciando nesse momento a live do culto do Espírito Santo, que acontece todas as sexta-feira às 19h30. É uma honra tê-los conosco, sabendo que Deus vai se manifestar o seu poder. Eu espero que você esteja bem, e se caso não estiver, você vai ficar bem através da palavra de Deus que nós vamos estar lendo. Querido, nesse momento, nós vamos fazer uma breve oração. Amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos consciente que a Tua presença é mais importante do que o oxigênio que nós respiramos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Vem nos cobrir com as asas do Onipotente. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Querido, você que talvez esteja no conforto do seu lar nessa sexta-feira e queira acompanhar esse versículo que nós vamos ler, está no livro do profeta Neemias, capítulo 1, e apenas um versículo, o verso de número 11. Neemias, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido e concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Amém. Até aí. Glória a Deus. Nós acabamos de ler livro de Neemias, capítulo 1 e o verso de número 11. Neemias, capítulo 1 e o verso de número 11. Tenho certeza que você pode acompanhar, mas eu vou ler mais uma vez. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Até aí. Obrigado, queridos. Eu quero falar hoje à noite alguns minutos. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque ele vai dar o entendimento, se você prestar atenção. O texto, o versículo que nós lemos, ele é conectado com um texto, mas o versículo que nós lemos, ele requer uma atenção para que você possa compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Deus colocou você aí do outro lado para ouvir esta palavra. Não foi simplesmente uma atitude sua de entrar no aplicativo para ver alguma coisa referente às coisas de Deus. Mas o próprio Deus está lhe proporcionando um momento o qual Ele vai estar cuidando da sua vida. Eu vejo aqui a expressão já no início do versículo, mas presta atenção naquilo que eu quero lhe falar. O tema dessa ministração
vai falar sobre: nunca mais eu vou carregar bandeja. Para isso você precisa prestar atenção no que eu vou falar, para que você possa entender. O tema não é um enigma, mas é algo que precisa da sua atenção para que você possa compreender. Nunca mais eu vou carregar bandeja. E começa aqui Neemias falando no capítulo 1, verso 11, e ele diz assim: uma exclamação, meu Senhor. Ele fala: estejam atentos seus ouvidos àquilo que eu vou falar. O que me chama a atenção, já no início do versículo, essa exclamação, quando ele fala esse e exclamação, significa: Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Deus, esteja atento aos seus ouvidos, à oração que eu iniciei a fazer. Parece uma pessoa arrogante falar para Deus prestar atenção. Parece que Neemias é atrevido em chamar a atenção de Deus. Queridos, Deus presta atenção em tudo. Deus presta atenção nos mínimos detalhes aqui na terra. Nada foge do controle de Deus. Tudo está sobre os olhos de Deus na terra, os bons e os maus. Nada foge do seu controle. Mas ele aqui chama a atenção de Deus. Ele fala: exclamação. Se fosse uma interrogativa, ele estaria fazendo uma pergunta, mas não é exclamação. Presta atenção na oração dele. Neemias agora está falando com Deus. E ele fala: Senhor, permita que eu ache benevolência. Permita que eu seja bem sucedido diante desse homem. E você pergunta: pastor, mas quem é esse homem? Esse homem era aquele que estava sobre o reinado da Pérsia. E ele era o líder, o rei. E o nome dele parece até um pouco complicado de falar, mas com cautela você consegue acertar. Artaxerxes. O rei Artaxerxes era o dominante da época. E Neemias, quando fala que eu acho benevolência diante desse homem, é porque ele ia falar com o rei Artaxerxes. E qual era a situação, queridos? Neemias tinha sido trazido do cativeiro quando ele tinha 5 anos de idade. Ele conheceu o templo de Jerusalém, de Salomão. Ele foi apresentado no templo e agora ele vem cativo. E sobre o domínio dos persas, sobre o domínio babilônico. Agora ele está no cativeiro. E o que me chama a atenção é que ele estava servindo ao rei. Ele era copeiro do rei. Poderia dizer-se no mundo moderno que Neemias era um sommelier. É ele que servia o vinho para o rei. Mas só que antes disso, o pai de Neemias chamava Acalias. E Acalias serviu o rei como sommelier, 20 anos, morre Acalias. E agora Neemias assume o posto do pai. Ele começa a servir ao rei, colocando a sua vida todo dia em risco. Porque antes do rei beber o vinho, era ele que tomava. Se estivesse envenenado, ele que morria. Por que você está falando isso, pastor? Presta atenção, queridos. É com você mesmo que eu estou falando, que está aí do outro lado. Nunca
nunca mais você vai servir a bandeja com as taças de vinho para o rei. Agora Neemias fala para o seu irmão Anani, que saiu para ir a Jerusalém. Ele fala: olha, Anani, meu irmão, vai até lá nossa terra, aonde eu nasci, que eu tenho lembrança daquilo que o pai falava para mim quando estava vivo. Traga-me notícia do templo, traga-me notícia das pessoas que estão lá. E quando Anani volta, ele traz uma notícia má. E ele pergunta: o que aconteceu lá na terra onde eu nasci? Em Jerusalém. Anani fala: olha, Neemias, o templo de Salomão foi destruído. Os muros estão derrubados e as portas foram queimadas. A cidade está em ruínas. E ele se entristeceu e começou a chorar. Ele perguntou: e as pessoas que estavam lá, que escaparam da espada? Eles fugiram. Eles são nômades no deserto e passam privações e dificuldade. E Ananias, e agora Neemias começa a chorar. Eu vou falar até aqui antes de orar por você. Ele começa a chorar porque ele recebeu uma notícia contrária. Quantas vezes nós recebemos uma notícia contrária que entristece, traz amargura, e muitas vezes alguém como você do outro lado pode começar a chorar. Mas eu quero fazer uma oração para você, que está passando um momento difícil na sua vida. Na área física, material, sentimental, espiritual. Você que está desanimado e desiludido, eu quero orar por você nesse momento. E essa oração, ela vai trazer vida e esperança para você. Vamos ouvir mais uma bela canção e em seguida eu volto com a segunda parte dessa ministração. Amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos pedindo o consolo do céu. Por aqueles que estão decepcionados, fracassados, sem ânimo nenhum de levantar a cabeça para continuar a caminhada. A Tua palavra diz: se cair 7 vezes, não ficará prostrado, o Senhor o levantará. A Tua palavra afirma que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta essa pessoa agora, Pai. Coloca novamente essa pessoa alinhada para que possa levantar e dar continuidade a fazer a obra de Deus. Abençoa essa família, essa casa, esse lar, toda a conturbação. É o que eu te peço, a Tua bênção sobre essa pessoa que está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade no raciocínio do desenvolto dessa ministração. Agora Neemias está chorando. E alguém chega até ele e fala: o rei quer tomar uma taça de vinho. E ele entra em pânico. Porque ele fala: eu nunca me apresentei ao rei chorando, triste, abatido.
Como que eu vou aparecer na frente do rei que eu estou com meu coração amargurado, triste? E é exatamente nesse momento que Neemias faz a oração do capítulo 1 e do verso 11, que ele pede: Senhor, que eu ache graça, que eu ache favor, benevolência diante do rei Artaxerxes, que eu possa achar graça, Senhor. Atende a minha oração, presta atenção na minha oração. A exclamação é para que Deus prestasse atenção na sua oração. Depois que ele termina de orar, ele vai diante do rei. E quando ele chega, o rei olha para ele e fala: por que você está triste, Neemias? Ele disse: rei, acabei de receber um relatório, notícia, que a terra dos meus pais está assolada. Jerusalém está destruída, está em ruínas. E eu estou muito triste. E o rei pergunta: mas o que é que você tem que ver com Jerusalém? Ele disse: rei, o senhor não conheceu o grande Acalias, da onde que ele era. Ele te servia como copeiro, mas o meu pai Acalias, ele era da linhagem real sangue azul. Ele era, Acalias era da linhagem de Davi, sucessor do trono. Se meu pai fosse rei, eu seria príncipe. Rei, eu não nasci para carregar bandeja. Eu estou fazendo o meu serviço, alegre, com disposição, mas eu não nasci para carregar bandeja. O meu pai Acalias não nasceu para carregar bandeja. Sabe o que ele estava querendo dizer? Rei, eu nasci para ser rei, príncipe. Eu não nasci para carregar bandeja. E o rei pergunta: você fala de Davi, aquele que matou leão, que matou urso? Exatamente, eu sou da linhagem da casa de Davi. O rei pegou a espada, colocou sobre o ombro dele, beijou a espada do ombro direito, do ombro esquerdo, beijou a espada e colocou a espada sobre a cabeça de Neemias. E o rei disse: a partir de hoje, você não vai ser copeiro mais, você não vai servir a bandeja com o vinho. A partir de hoje, você vai ser governador de Jerusalém. Ele recebeu o título de governador, a vida dele mudou. E eu quero dizer, a partir daquele momento ele deixou de ser simplesmente um mordomo, o sommelier do rei Artaxerxes. Houve uma mudança radical na vida dele, porque ele fez uma oração ousada, com ousadia. Ele pediu. Tem muitas pessoas que elas precisam, necessitam, mas elas não pedem. E porque elas não pedem, elas não recebem. Elas passam uma vida inteira vivendo uma vida de privações, uma vida limitada, uma vida de derrotas e fracassos, porque elas não pedem. Elas precisam, mas não pedem. Deus não é Deus daqueles que precisam. Deus quer ouvir a sua petição. Deus quer ouvir você pedir, e Ele pediu. Dá-me graça, benevolência, diante desse homem que eu vou falar com ele. E foi concedido do céu. Eu quero dizer, você não vai carregar mais bandeja. Nunca mais na sua vida. Deus está mudando o seu patamar. Tem pessoas que estão conformadas aonde eles estão. Mas Deus hoje à noite está mudando a sua vida radical. Você não vai carregar mais a bandeja da tristeza, do ódio, da amargura, do rancor, da miséria. Você vai abandonar essa bandeja.
Você vai abandonar essa ocupação que você exerce. Deus vai mudar a sua vida completamente. Eu costumo dizer que água é gostoso dar para quem está com sede. Quem não está com sede não quer beber água. E Deus é para aquele que pede. Quem nasceu para as coisas grandes não vai viver somente coisas pequenas. Eu estou lhe afirmando, Deus está mudando o seu patamar. Deus está colocando você hoje à noite para viver coisas grandes, em nome de Jesus. Você não vai viver mais essa mesma situação como Neemias estava. Deus está mudando essa situação hoje à noite. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu vou orar por você. Mas antes de orar, nós vamos ouvir mais uma bela canção. E eu volto aqui, orando por você, que já está acontecendo uma grande mudança na sua vida. Glória a Deus. Quero orar por você. Aquele que estava mais de 20 anos, Acalias, e depois seu filho Neemias servindo ao rei. Eu quero orar por aqueles que são os inconformados. Eu quero orar por você que quer mudar de situação. Você que quer se aproximar de Deus, de Jesus. E ter uma vida na presença de Deus. Largar essa vida de escravidão, submisso a tudo aquilo que te prende, aprisiona. Pai amado, eu estou clamando nesse momento pelos inconformados. Eu estou clamando por aqueles que são os improváveis. Que o Senhor venha mudar essa vida, essa situação. Essas pessoas que estão vivendo essa mesmice há tantos anos. Eu estou orando por eles agora que recebam o toque da grandeza de Deus. Estou orando por essas pessoas que estavam desanimadas, estavam entrelaçadas pela onda do mal, mas agora estão recebendo a libertação em nome de Jesus. Pai amado, entra nessa casa agora, onde a gritaria, briga, discórdia, desavença, desamor, frieza, e muda o quadro dessa vida. Todo diagnóstico médico muda. Toda essa vida de distanciamento de Deus, aproxima agora essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança, esse ancião. Abençoa, Pai. Abençoa Israel, que está no backstage. Abençoa o João, abençoa o pastor Rafael. Abençoa o culto do Espírito Santo, a equipe de louvor. Cada um que nos ajuda estão ali juntamente conosco. Abençoa o pastor Toninho, que nos dá essa oportunidade, a pastora Lourdes e a igreja quadrangular sede. Abençoa Piracicaba, que é a nossa Jerusalém. Abençoa o estado de São Paulo, Brasil, as nossas autoridades civis e eclesiásticas. Nós pedimos a tua bênção sobre os hospitais, que haja cura, libertação
e nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, e convidando você a estar conosco no presencial, todas as sexta-feira, às 19h30, no Galpão Quadrangular, aqui do lado da igreja sede. Você é o nosso convidado a estar conosco, recebendo uma palavra e tendo um momento agradável de oração. Que Deus possa abençoar a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Fiquem com Deus e, permitindo Deus, na próxima sexta-feira nós teremos mais uma programação. Se você não pode vir, acompanhe o online, que nós estamos na mesma unção de cada culto do Espírito Santo. Amém? Fiquem com Deus.